Pessoal, bem-vindo ao canal Quero Ouvir. Para você não perder os nossos podcasts, se inscreve e ativa o sininho. Se de repente você gostar também do nosso conteúdo, deixa o seu like. E aí, vamos começar? Artigo 27. Requisitar, instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Observar a ação direta de inconstitucionalidade, número 6234 e 6240. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação, sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar interesse de investigado. Observar a ação direta de inconstitucionalidade, número 6234 e 6240. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 30. Dá início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Observar a ação direta de inconstitucionalidade, número 6234 e 6240. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo o prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indique a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Artigo 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Artigo 37. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Capítulo 7 do procedimento. Artigo 39.
aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei, no que couber as disposições do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, e da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Capítulo 8 das disposições finais. Artigo 40. O artigo 2º da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º-A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de apuração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da prisão temporária ou a decretação da prisão preventiva. Parágrafo 8º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Artigo 41. O artigo 10 da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. Artigo 42. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 227-A. Artigo 227-A. Os efeitos da condenação prevista no inciso 1º do caput do artigo 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Artigo 43. A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida o seguinte artigo 7º-B. Artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2º, 3º, 4º e 5º do caput do artigo 7º desta lei. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 44. Revogam-se a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e o parágrafo 2º do artigo 150 e o artigo 350, ambos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 45. Esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do parágrafo 5º do artigo 66 da Constituição Federal, as seguintes partes vetadas da Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019. Capítulo 3 da Ação Penal. Artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.
Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Capítulo 6 dos crimes e das penas. Artigo 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de, inciso 1º, relaxar a prisão manifestamente ilegal. Inciso 2º, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Inciso 3º, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Artigo 13. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a. Inciso 3º, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Artigo 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com um interrogatório. Inciso 1º, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, ou, inciso 2º, de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indique a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações, por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 43. A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 7º-B. Artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2º, 3º, 4º e 5º do caput do artigo 7º desta lei. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Pessoal, terminamos mais um podcast. A gente agradece por você ter escolhido o canal Quero Ouvir. Se esse conteúdo foi útil para você, se você gostou, compartilha, isso ajuda muito o nosso projeto. Inscreva-se, ativa as notificações para te avisarmos das próximas postagens, tá bom? Lembre-se também de deixar o like e comenta aí o que você achou.